Muito bem, amigos do Ao Ponto, estamos nós aqui outra vez, e dessa vez eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a relação China-Afeganistão. Na aula anterior, no vídeo anterior, eu refleti um pouco acerca das questões relativas a 11 de setembro, as implicações históricas do fato e, obviamente, as consequências para o mundo, o pós 20 anos de estabelecimento de Estados Unidos, suas tropas no Afeganistão. A reflexão foi feita em torno, basicamente, desses pontos. Bom, o que a gente pode esperar da China em relação ao Afeganistão? Ou o Afeganistão em relação à China? Por que essa reflexão? Porque hoje a China é a principal competidora internacional dos Estados Unidos. É a segunda maior potência econômica. E isso em âmbito mundial. O processo de crescimento chinês, ele é espetacular. E, ao mesmo tempo, representante de um polo de atração, especialmente no Oriente, Ásia, que torna o mundo hoje um mundo, digamos, multipolar. Nós sabemos que após a Guerra Fria, logo depois da desintegração do bloco socialista, do mundo comunista, os Estados Unidos eles se consolidaram como uma potência quase unipolar. Alguns analistas ainda acreditam que os Estados Unidos ainda são essa potência unipolar, mas outros já consideram que a nova realidade global ela é multipolar. E um desses polos dessa multipolaridade é a China, juntamente com a Rússia. Há alguns novos atores em escala global, como, por exemplo, a Índia, que exercem enorme influência regional, especificamente no mundo asiático. Mas, sem sombra de dúvidas, que o papel da China ele é preponderante do ponto de vista dessa constituição de polo de atração econômica global. Tá? E aí a pergunta que eu queria fazer e refletir com vocês é sobre exatamente o Afeganistão novamente. Vejamos, o Afeganistão ele se coloca, do ponto de vista da sua situação geográfica, num ponto extremamente importante para a construção da chamada nova Rota da Seda chinesa. Essa nova Rota da Seda, ela é um cinturão de redes de comunicação territorial que interligam diversos países, que interligam diversos polos de atração comercial à China. O projeto da nova Rota da Seda chinês, ele é um projeto espetacular, porque ele é um projeto de integração de vários pontos do planeta, Ásia e Europa, especialmente a Eurásia, e também a própria África, por que não, que também está integrada a esse projeto imperialista comercial chinês. Tudo isso é um projeto de longo prazo que vem se constituindo há algumas décadas e que vem tornando a China, portanto, uma nova potência mundial, uma nova potência regional. A China ela não é mais uma promessa, ela é uma realidade concreta. E a nova Rota da Seda, a construção desse cinturão que vai interligar comercialmente diversos países à China, passa também pelo Afeganistão. Eu preparei um pequeno mapa, um pequeno esquema para mostrar a vocês da importância do Afeganistão para a China, sobretudo em relação às complexas relações políticas, étnicas, que envolvem alguns territórios da China com o Afeganistão. Vamos lá, deixa eu fazer aqui o compartilhamento, porque aí facilita o entendimento de vocês, tá? Então, bora lá.
Muito bem. Vejam só, não é? Nós temos aí o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, não é? E um dos chefes políticos do Talibã, né, Baradar. Houve um encontro, agora em julho de 2021, né, entre o chefe político do Talibã, o Baradar, e o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi. Né? Isso antes da retirada das tropas, né, do desfecho, né, que foi o desfecho da retirada das tropas americanas. Na verdade, as tropas americanas elas já vinham, né, saindo do Afeganistão há um bom tempo. Foi um processo gradativo, né, de retirada gradativa das tropas americanas do território afegão, culminando recentemente, né, com o último, né, a última tropa, né, a sair do território agora há pouco em início, né, final de agosto, início de setembro. Em julho, né, e um pouco até antes, lideranças do Talibã, elas já vinham mantendo contato, né, com os principais líderes políticos da China, da República Popular Comunista Chinesa. E o último desses grandes encontros, né, ocorreu exatamente em julho deste ano. O que é que foi decidido, ou pelo menos o que é que a imprensa, de maneira geral, ela tomou conhecimento do que foi negociado, do que foi discutido, do que foi tratado nesse encontro. Né? Vejamos. Aqui a gente tem um mapa, né? Um mapa de uma parte da Ásia. Né? Vamos aqui destacar, claro, o Império do Meio, a China. Muito bem. Toda essa extensão em verde, que vocês estão, portanto, visualizando. Né? Reparem bem. Índia, aqui ao norte da China, né? Em amarelo, o território da Rússia. Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Cazaquistão, Afeganistão, Paquistão, Irã. Ok? Todos esses territórios, todos eles, integram uma das regiões mais complexas e nervosas do mundo. Né? Eu nem vou me ater a detalhes, porque não é o que importa para esse momento. A gente pode analisar isso mais adiante. É histórica, né? As animosidades entre Paquistão e Índia, né? As fronteiras paquistanesas e as fronteiras da Índia, né? São historicamente fronteiras de forte tensão, né? São territórios que são países possuidores de bombas atômicas, né? São superpotências nucleares, né? A própria China, a Rússia. Então é um pedacinho aí do mundo que, se você riscar um fósforo e jogar, isso aí vai se acabar, né? Porque realmente a coisa é séria, tá bom? Por quê? Bom, a primeira coisa, claro, é a riqueza mineral desses territórios e petróleo, muito petróleo. Né? Os Estados Unidos, antes os ingleses, lá no século XIX, os russos, antes dos ingleses, né? E depois novamente os russos na Guerra Fria, eles não se meteram no Afeganistão de graça. Né? O Afeganistão, como foi discutido e foi trabalhado na última aula, né? No último vídeo que eu compartilhei no canal, tá? O Afeganistão ele é historicamente chamado de o cemitério dos impérios. Né? É um território que fica no meio de grandes montanhas, de grandes cadeias de montanhas. É um território de dificílimo acesso, não é? E quem caiu lá dentro não se deu bem, não. Né? O último a sair foi os Estados Unidos. Foram 20 anos de uma pesada interferência militar que, no fim, entregou muito pouco para a sociedade afegã. Muito pouco, muito pouco. Né? Aliás, eu queria até sugerir a vocês o filme War Machine, né? Com o Brad Pitt, tá na Netflix.
né? É um drama cômico, né? Há passagens hilárias no filme, mas há algumas reflexões bem interessantes que são feitas no filme, né? O filme, ele retrata um general norte-americano, né? Ele é baseado em fatos reais, né? Que ele é enviado para o Afeganistão, né? Com a missão, né, de pacificar, enfim, né? De buscar soluções políticas para o grande impasse que foi a tônica das relações Estados Unidos-Afeganistão nos 20 anos, né, que se sucederam, né, após a invasão americana, pós 11 de setembro. Né, e o filme ele trata exatamente de questões particulares, muito caras, né, ao debate que eu até comentei com vocês no último vídeo, né, sobre a difícil relação Estados Unidos-povo afegão. Então é um filme que eu aconselho muito, porque mostra a complexidade, não é, dessas relações exército americano, Estados Unidos, né, governo americano e povo afegão. Não é? Mas vamos voltar aqui para o mapa, porque é o que nos interessa para esse momento. Então vamos lá, cadê o Afeganistão? O Afeganistão está aqui, gente. É esse território que vocês podem visualizar na seta. Né? Vejam, ele se interliga à China por uma estreita faixa de terra. Daqui a pouquinho eu vou colocar o mapa Afeganistão-China, né? E vai ficar mais claro para vocês aí, né? No mapa. Vejam, eu tenho aqui o Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Quirguistão, né? Aqui os povos cazaques, aqui a Mongólia e a China. Todos esses territórios aqui, né, eles foram parte do outrora Império Soviético, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Turcomenistão, Tajiquistão, Uzbequistão eram repúblicas associadas à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? Quando o bloco socialista soviético ele desmoronou na década de 90, essas repúblicas elas se tornaram autônomas, elas conseguiram a sua independência, mas até hoje a presença política e geopolítica da Rússia nesses territórios ela é muito grande. É muito grande. O Afeganistão, né? O Afeganistão foi invadido por tropas soviéticas em 79. Os soviéticos tentaram anexar o Afeganistão e anexaram por 10 anos o território afegão à União Soviética, e aí, ao final, em 89, as tropas acabam sendo praticamente derrotadas e expulsas. Nós falamos um pouco disso na semana anterior, né? Na semana em que eu compartilhei o vídeo acerca do 11 de setembro. Vejam, todas essas repúblicas, Turcomenistão, Uzbequistão, né, elas são, até hoje, muito alinhadas a Vladimir Putin e mantêm com a China uma relação de grande proximidade, exatamente porque são nesses territórios que passam, né, a Rota da Seda, certo? Que vai interligar essas regiões também nesse grande cinturão de inter-relação comercial política. O Afeganistão é um desses territórios, vocês podem observar no mapa, que interessa à China. Né? Não interessa somente aos Estados Unidos, interessa também à China. Os Estados Unidos retiraram as suas tropas físicas do território afegão, mas continuam vigiando por drones, e há relatos de ataques de drones em algumas regiões, né, contra pessoas ligadas à Al-Qaeda. A Al-Qaeda ela não foi desbaratada. Embora o Bin Laden tenha sido morto em 2011, né, a Al-Qaeda ela permaneceu. Né, diminuiu um pouco a sua influência, diminuiu muito a sua interferência no Afeganistão, porque os talibãs, eles são, digamos assim, concorrentes da Al-Qaeda. Né? O Talibã luta para ter o total controle sobre todo o território do Afeganistão. Né? Falta muito pouquinho para eles terem esse total controle. E a China é uma peça importante para o Talibã. No momento em que a China passa a apoiar a política do Talibã na região do Afeganistão, contra os próprios
integrantes da Al-Qaeda. Embora o governo dos Estados Unidos diga que a China ela também financia membros da Al-Qaeda. Né? Há muito jogo de cena e muito jogo de verborragia entre esses dois países, porque, claro, eles estão em disputa internacional. O mundo está vivendo uma nova Guerra Fria, uma Guerra Fria comercial. Não é? Os Estados Unidos, que obviamente têm interesses nessa região, não é? Claro, eles precisam manter essa região, né, minimamente sob o seu controle. Eles retiram as tropas do Afeganistão por causa do desgaste de 20 anos. E, claro, dos custos altíssimos disso para os Estados Unidos. Discutimos isso no vídeo anterior. Mas eles ainda continuam com drones, não é, perto do povo, né, perto da região. E aí o que acontece? Qual é a importância estratégica do Afeganistão para a China? Olha o mapa, não é? Observem a estreita faixa de terra exatamente que eu citava agora há pouco, o Afeganistão e a China. Né? Todos esses territórios são aqueles territórios que acabamos de ver no mapa anterior, Uzbequistão, Tajiquistão, Cazaquistão, não é? Todas essas regiões. Né? Então vejam aonde que o Afeganistão está colocado e a China. Há um outro detalhe importante. Não é? Que a gente vai aqui tratar aqui a Rota da Seda. Olha o cinturão que eu falava. Não é? Vejam. Por onde ela passa. O que ela interliga, ó. Roterdã, não é? Europa, Atenas, desce aqui para a África. Olha que coisa maravilhosa. Então, isso aqui é a nova Rota da Seda. Não é? E parte, então, dessas linhas de comunicações, elas passam exatamente pelo território do Afeganistão, parte do norte do Afeganistão. Então, para toda essa comunidade internacional que está aí, nessa confusão geopolítica, importa que essa região do Afeganistão ela tenha estabilidade política. Não interessa a China que o Afeganistão mergulhe, que os talibãs, mergulhem o Afeganistão em um novo ciclo de instabilidades. Os chineses não querem, os chineses não desejam, nas suas fronteiras e nos seus negócios, qualquer tipo de instabilidade. Professor, é provável que a China interceda militarmente? Ela venha intervir militarmente? Não. A política de construção e constituição da Rota da Seda chinesa, dessa nova Rota da Seda, ela é uma política de pacificação de territórios. Os chineses são muito pragmáticos do ponto de vista comercial. A eles não interessa que tipo de credo, que tipo de costumes são praticados nos países que eles, os chineses, praticam relações comerciais. A China não interessa que tipo de religião, que tipo de conflitos locais acontecem, que tipo de sistema, de modelo de governo exista nesses países que são parceiros comerciais deles. Eles são muito pragmáticos. Agora, eles precisam de uma situação de paz nas fronteiras, de estabilidade política nessas regiões aonde os interesses chineses existem. Então, é muito importante para a China que o Talibã, uma vez constituindo-se como força política dentro do Afeganistão, é muito importante que o Talibã mantenha a paz. Claro, é uma paz difícil, dada a complexidade tribal do Afeganistão. Não é? Os talibãs são patsuns. É uma tribo entre outras tribos do Afeganistão. E é, inclusive, o grupo que tem do próprio governo chinês, como do próprio governo de Vladimir Putin, e a Rússia é muito importante nisso, porque a Rússia é o grande aliado do projeto chinês. Não é? A Rússia fornece energia para a China que tem uma grande demanda, recebe essa energia e investe na Rússia. É uma troca de favores. Né? Daí o pragmatismo econômico e político chinês. Então, tanto Putin quanto Xi Jinping
que é o presidente da República Popular Comunista da China, os dois apoiam o Talibã, no sentido de que o Talibã consiga estabilizar a situação interna do Afeganistão. No encontro que houve entre o chefe político do Talibã, Baradar, e o ministro das Relações Exteriores, em julho, se estabeleceram esses contatos. A China deixou a sua embaixada aberta no Afeganistão. Foi a única embaixada que continuou aberta quando da entrada do Talibã, né, nos territórios outrora ocupados pelas forças afegãs ligadas aos Estados Unidos, no contexto da retirada das tropas americanas recentemente. A China manteve a sua embaixada aberta, numa clara demonstração de apoio ao Talibã. Aí, mais uma vez, ampliado, One Belt, One Road, um cinto, um caminho, o cinturão que interliga uma única estrada, um único caminho que se interliga comercialmente. Então, vamos lá. Muito bem. Tá? Aí tem uma situação aqui que eu queria comentar com vocês também, né, dessa relação complexa entre China e Afeganistão, que é em relação a Xinjiang. Tá? Xinjiang, ou Turquestão Oriental. O que é isso, gente? Preste atenção. Xinjiang, né, é um território da China, situado no noroeste da China, de maioria étnica, não chinesa, não Han, né? Porque existem três grandes etnias na China. A etnia tibetana, a questão do Tibete, né? Han, que é a etnia chinesa, que corresponde a 92% da população da China, e a etnia dos uigures. Os uigures habitam essa região a noroeste da China, chamada de Xinjiang. Os uigures chamam Xinjiang de Turquestão Oriental. Esse povo, o povo uigur, ele não é chinês. Ele é um povo turcomeno, né? Aí vem lá do passado do Império Turco, Turquestão, né? Essa região foi anexada pela China. Ela não pertencia ao território chinês. Né? E o que acontece? Eu fiz até algumas anotações aqui, porque são muitos detalhes, são detalhes de uma complexidade, enorme. Você tem dentro da China, fiz aqui algumas anotações, 56 etnias. 56 etnias. Isso dentro da República Popular da China. Os uigures, que habitam exatamente Xinjiang, o Turquestão Oriental, são uma dessas etnias. Esse povo, o povo uigur, ele luta pela sua independência. Ele luta pela libertação do território de Xinjiang, do território do Turquestão. Tá? Olha onde fica aqui o Turquestão, Também pode ser chamado de Uiguristão, que é essa região. Isso aqui é o território da China, tá? Isso aqui tudo é a China. Essa parte de vermelho é exatamente a região do Turquestão, que é Xinjiang, que está lá no noroeste da China. Reparem, essa pontazinha aqui é o Afeganistão. A gente acabou de ver o mapa do Afeganistão e da China. E ela está exatamente na porta do Turquestão. O que acontece, galera? Presta atenção. Essa região do Turquestão, ou Uiguristão, como queiram, que os chineses chamam de Xinjiang, essa região luta pela sua liberdade. Ela luta pela sua independência dentro da China.
Essa é a bandeira do movimento de libertação do Turquestão. Existe dentro do Turquestão, existe dentro de Xinjiang, um movimento de rebeldes separatistas dentro da China. E o governo chinês ele vem investindo há décadas no esfacelamento, no estrangulamento desses grupos separatistas. Vejam só. Naquela guerra que aconteceu do Afeganistão, lá de 79, não é? Quando os soviéticos entraram dentro do Afeganistão e passaram 10 anos, naquela guerra lá, muitos destes habitantes de Xinjiang correram para o Afeganistão. Os soviéticos foram expulsos, em 89 a região caiu nas mãos, né, do Talibã, depois de uma guerra civil, que foi até 92. A gente discutiu um pouco isso na aula anterior, no vídeo anterior, né? E aí muitos destes rebeldes que fazem fronteira com o Afeganistão e outras regiões, Turcomenistão, né, Uzbequistão, que são regiões que sofrem influência da Rússia. Então, para esses países não interessa essa confusão toda, porque isso, evidentemente, representa uma estabilidade de fronteira que pode, claro, respingar nesses territórios nacionais. Então, naquele contexto anterior, em que o Talibã foi governo, muitos destes povos, né, ligados à etnia uigur fugiu para o Afeganistão. E hoje, muitos uigures vivem no Afeganistão. E eles temem que o Talibã entregue eles para a China. Por quê? Porque alguns destes uigures fazem parte desse movimento de libertação nacionalista de Xinjiang. E a China reprime esse movimento. A imprensa internacional ocidental, né, ela afirma categoricamente que dentro de Xinjiang existem campos, centros de reeducação. Pelo menos o governo chinês chama esses centros de reeducação. A imprensa ocidental, né, especialmente a imprensa atlanticista, que é ligada à OTAN e aos Estados Unidos, né, Inglaterra, França, os grandes aliados dos Estados Unidos dentro da Europa e da OTAN, os grandes parceiros, afirmam categoricamente que esses centros de reeducação são campos de concentração do povo uigur. Muitos que a China, inclusive, chama eles de terroristas, e alguns atentados aconteceram nessas fronteiras, né? E isso mexe, obviamente, com a estabilidade interna da China. A China age com mão de ferro. O presidente Xi Jinping, né, ele reforçou a política de contenção desses grupos rebeldes dentro de Xinjiang e que estão na fronteira com o Afeganistão. E muitos uigures vivem no Afeganistão. São cidadãos de segunda classe dentro do Afeganistão. E muitos temem que o Talibã, associado ao governo de Xi Jinping, né, entreguem essas famílias, né, para o governo chinês. Porque a grande mídia internacional ocidental, ela fala que nesses centros de reeducação, o que há são verdadeiros massacres do povo uigur. Né? Seriam campos de concentração de trabalhos forçados. O governo da China, ele nega veementemente as acusações da grande mídia ocidental. Daí a guerra de informações, e é preciso fazer uma análise minuciosa dos fatos e não apenas ler só um lado, é preciso compreender a complexidade da geopolítica. Né? O fato é que o Talibã é hoje uma peça-chave desse projeto político e econômico chinês. Daí a aproximação do Talibã com o governo da China. E o governo da China com o Talibã. E para a China é imprescindível a estabilidade no seu território. E, sobretudo, na fronteira com o Afeganistão. A China não interessa que o Talibã radicalize. Nem a China, nem a Rússia, e nenhum outro país como o Paquistão. Vamos lembrar aqui que o Talibã foi forjado dentro do Paquistão, praticamente, né?
Os talibãs surgem, vamos lá, repetir o que foi colocado no último vídeo, quando eu trabalhei exaustivamente a questão do 11 de setembro e das suas implicações. O Talibã nasceu do apoio incondicional dos Estados Unidos, dos serviços de inteligência saudita e paquistanês contra os soviéticos. E engraçado, na época o governo chinês também ajudou o Talibã contra a União Soviética. Hoje a Rússia, que não é a União Soviética, é uma grande e imprescindível aliada chinesa. A China fazia um jogo duplo na época. Não é? E a gente sabe que as relações União Soviética e China, do outrora tempo do comunismo soviético, não eram boas. Né? A China rompe com a União Soviética na década de 70. A partir do momento em que a China abraça o que eles chamam de socialismo de mercado. A gente vai fazer até um outro vídeo sobre a China, com mais detalhes, porque entender a China é entender uma situação de alta complexidade histórica. Não é tão fácil. Né? Então, a região de Xinjiang, né, ou o Uiguristão, como os uigures chamam a sua terra, né, o Turquestão Oriental. O povo uigur, né, ele não chama Xinjiang. Xinjiang é o nome de batismo chinês dessa região. Eles não aceitam. Eles acham uma afronta. O povo uigur, ele é muçulmano, gente. É um detalhe importantíssimo. Né? Há muitas mesquitas, as vestes do povo uigur dentro da China, olha a complexidade, né? São islâmicas, são costumes islâmicos. É um povo turcomeno, não é? De religião islâmica. E a China, ela reprime também o povo por conta da sua religiosidade. O governo da China, ele fala que esses centros de educação, né, são centros em que o povo uigur, ele é, digamos assim, educado aos valores chineses, ao nacionalismo chinês. É como se o governo da China tivesse fazendo um apagamento da história do povo uigur. Inclusive, nos últimos anos, o presidente Xi Jinping ele vem investindo no casamento interétnico entre uigures e chineses Hans. E os Hans, porque o povo chinês é de etnia Han. O povo uigur, não é? Ele não é Han, ele não é chinês. Não é? E aí, é um estado autônomo dentro da República Popular da China. Dentro da República Popular da China, é interessante, existem territórios autônomos, né? Estados autônomos. O estado de Xinjiang, o estado do Tibete, Macau, Taiwan, não é? Fazem parte da República Popular, possuem uma certa autonomia, mas são integrados ao território, ao Império Chinês. E esse povo uigure, ele luta pela liberdade. Essa bandeira ela é proibida na China. Ela é proibida. Se essa bandeira for vista na China, se ela circular nas ruas de Xinjiang, as autoridades policiais chinesas batem forte, reprimem violentamente essas manifestações. E nos últimos tempos, têm crescido as manifestações do povo uigur pela liberdade. Então vejam a complexidade da questão. Não é? Vejam a complexidade de toda essa situação. Tá? O que a gente pode esperar, então? Imprevisível. Eu não posso, e até seria leviano, né, porque não compete, dada a situação histórica e geopolítica, não compete a nenhum analista cravar o que vai acontecer. Agora, a situação é essa. Interessa ao Talibã uma aproximação com a China, até porque o Talibã precisa de dinheiro para a reconstrução do Afeganistão, e a China vai despejar muita grana dentro do Afeganistão. A China não vai fazer interferência militar. Diferente da política americana, que é muito mais hard power, ou seja, a intervenção dura militar, a intervenção chinesa é o que a gente chama de soft power. É uma intervenção leve,
que é calcada especialmente em acordos bilaterais comerciais. Repito, o pragmatismo da política econômica chinesa é muito interessante. Então, o Afeganistão, especificamente o Talibã, precisa da China e a China precisa do Talibã para conter esses grupos radicais, segundo a China, nas suas fronteiras. Exatamente o grupo uigure, né? Mais especificamente os nacionalistas uigures, que pegam em armas e que praticam atentados terroristas dentro do território chinês. Não é? Espero que vocês tenham entendido a complexidade dos fatos. De fato, é grande. Não é? E, claro, nós precisaríamos, né, obviamente, de rever, não é? E por isso que a aula fica gravada, né? Por isso que o vídeo fica gravado. De rever. Pesquisem mais, leiam mais, escrevam, comentem no chat do canal, não é? Que a gente bate papo, a gente tira dúvida e aprofunda o debate. Mas é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu entendo que é um detalhe importante da geopolítica e das atualidades, sem sombra de dúvidas. Então, se você gostou, eu peço que curta, compartilhe e vamos, de novo, fazer essa corrente aí crescer. Né? Aguardem que eu vou fazer outros vídeos, eu vou voltar a falar da China, né? Eu vou trabalhar mais essa questão da China e dessa região da Ásia, que é uma região extremamente importante, não só para o debate internacional, mas para você que está fazendo prova, para você que vai prestar vestibular, que vai prestar concurso, é sempre importante estar ligado nesses assuntos. Tranquilo, minha gente? Curtam, compartilhem e vamos embora. A gente se vê num próximo vídeo. E um abraço, galera!